todos. Hoje eu quero tratar de um assunto extremamente importante, que muitas vezes é subestimado, em relação a casos fatais de mulheres que estão em relacionamentos abusivos. E que muitas vezes a gente não fala, ou muitas vezes a própria mulher não acredita que aquele homem, companheiro, enfim, que está com ela há pouco ou há muito tempo, é capaz de chegar em uma fatalidade extrema. Como nós já conversamos sobre outros assuntos relacionados a relacionamentos abusivos, tóxicos, etc., hoje eu queria abordar exatamente essa parte da fatalidade extrema. Então, hoje eu convidei a Carla, que é do segmento da segurança pública, e eu gostaria que ela compartilhasse, contasse um pouco da história dela e compartilhasse o dia a dia, e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito. Carla, conta pra gente. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu trabalho na segurança pública há 5 anos, né, dentro da perícia forense. O meu cargo é de perito especialista em patoloscopia. Infelizmente, quando a gente chega em uma determinada cena, é porque o pior já aconteceu, a fatalidade já aconteceu. Então, embora não seja um tempo, né, muito grande de serviço, as experiências e os casos, eles são vários. E como você muito bem disse, existem coisas que são subnotificadas, coisas que não são demonstradas dentro do segmento, mas que a gente tem acesso pela própria experiência da polícia, né? Tá. A gente até conversou antes sobre alguns casos, o que a gente podia abordar, e eu queria que você contasse um caso que me deixou muitíssimo impressionada, e a gente vai discorrer um pouco sobre ele, porque me deixou muito impressionado. O primeiro caso que a gente comentou é sobre um crime contra a mulher. Sim. Né? E você conta um pouquinho desse caso? Bom, como a gente está falando muito de crime contra a mulher, eu escolhi alguns que a gente já havia conversado previamente e eu vou tentar trazer dentro daquilo que pode ser discutido também elementos para tentar ajudar. Uhum. Esse caso também me chamou a atenção porque foi uma tentativa recorrente. Sim. Eles tinham uma relação, homem e mulher, a família não conhecia ele a fundo, não sabia-se muito sobre ele. Ela, uma menina nova, e aí a gente já entra no contexto de que os relacionamentos abusivos, tóxicos, eles tendem a nos afastar daquilo que nos identifica. Nesse primeiro momento da família, tanto é que a família não sabia muito sobre ele, não sabia quem era, o que fazia, mas ela mantinha esse relacionamento com ele. Numa primeira tentativa, não sabe-se a motivação, sabe-se a forma como foi feita. Em um determinado dia, ela foi encontrada muito agredida dentro de um poço numa zona rural. Esse poço, ele havia sido cavado para o pessoal daquela região dar de beber aos animais. E aí, no dia seguinte, pela manhã, que o pessoal estava voltando ali para a região, para o trabalho braçal mesmo, é que encontrou ela dentro do buraco e acionou as primeiras respostas de atendimento, que no caso é a SAMU, é o Corpo de Bombeiro. E aí o Corpo de Bombeiro foi fazer o socorro, o atendimento. Uhum. Nessa primeira tentativa, ele achou que ela já estava morta quando abandonou ela lá. Só que ela não estava. E ela conseguiu o socorro, né? Ela gritou, o pessoal viu, chamou o Corpo de Bombeiro. Ela foi encaminhada para o hospital, se recuperou. E o que chama muita atenção nisso é que a segunda tentativa veio num curto espaço de tempo. Não chegou a ser 3 meses. Quando ela saiu do hospital, que ela se recuperou, noticiou-se que ela havia desaparecido. A família notificou o desaparecimento dessa menina, dessa mulher. Certo. E aí o pessoal da zona rural, que já havia
né? Já Já sabia estava de nesse alguma coisa. contexto. Aham. Falou, vamos olhar no buraco, né? E aí foi que não deu outro. Eles procuraram, foram no mesmo buraco e eles perceberam que o buraco ele estava revirado, a terra estava remexida. Então, nessa segunda vez, ele quis ter a completa certeza de que ela estava em óbito. Tanto é que ele enterrou ela. É isso que eu ia te perguntar, se ela estava enterrada. Ele enterrou ela dessa vez, né? E o que chama atenção é que foi no mesmo buraco. O tipo de lesões que o corpo apresentava. Quando você tem uma carga emocional muito grande, você tenta lesionar o corpo do outro de uma forma em que aquele acúmulo de emoções e sentimentos que o autor não consegue digerir ou diluir se esgote nas agressões. Então ela estava muito machucada, muitas lesões contundentes, né, de soco, de tapa, tinha muito hematoma pelo corpo. Então você percebe que é uma coisa emocional. Você percebeu alguma coisa assim, na face, ou pescoço, esse tipo de lesão? A lesão, a gente encontrou pelo corpo todo, né? Não consigo me recordar, graças a Deus, né? Eu não consigo me recordar assim a precisão das lesões em cada parte do corpo, mas eu posso garantir o grau das lesões, que ela estava muito machucada, a questão de ser recorrente, a questão de ser no mesmo lugar, Tudo isso chama de muita ser o atenção. mesmo autor, de ter a questão da relação entre o autor e a vítima, né? E a questão da família. Porque a família, mesmo sem conhecê-lo, pelo histórico de um relacionamento abusivo, do afastamento dela da família, foi a família quem trouxe para a polícia a questão do pode ser fulano. Uhum. Porque em momento nenhum, na primeira tentativa agredida, ela disse foi fulano. Ah, importantíssimo. Ela não disse quem foi o autor. A família, pela segunda tentativa que ele teve contra ela, foi quem disse não, foi fulano, pode ter sido fulano. E aí foi que a investigação, a parte investigativa da Polícia Civil se deu nessa direção. O que eu fiquei, uma das coisas que eu fiquei bastante impressionada é que várias coisas, ver se você concorda comigo. O fato da pessoa, o autor do crime, ele está zero preocupado se vai ser pego, porque a pessoa vai para o mesmo lugar, a segunda vez, né, e coloca a vítima naquele... Eu entendo que aquilo me parece que você está totalmente despreocupado que você vai ser pego, que você... Outra coisa que me chamou a atenção, o requinte de crueldade das coisas. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi assim, que além do aumento que a gente percebe do crime contra a mulher nos últimos tempos, mesmo com todas essas informações que a gente tem, a gente tem internet a nosso favor, a gente tem várias coisas que não tinha antigamente. O número tem aumentado do crime contra a mulher e a crueldade também tem aumentado daquele crime. Sim. Não é? Assim, e lembrando de novo, né? Isso a gente está falando de casos que chegam a fatalidades e os pouquíssimos que são, de fato, chegam à delegacia, porque a maioria, de novo, subnotificados, não no caso de morte, mas no agressões, nem todo mundo vai denunciar por 1000 fatores que a gente já falou em outros vídeos aqui. Mas me chama muito a atenção o fato da vítima já ter sido agredida aí para parar nesse buraco. Volta, isso a gente não vai entrar nesse mérito, porque a vítima volta, quais são os pormenores, porque existem vários. Mas ela volta para aquele relacionamento em pouquíssimo tempo, ele agride ela de forma
totalmente extrema, leva a óbito, leva novamente para esse mesmo buraco. Então, de novo, o que eu quero chamar a atenção é as mulheres que não acreditam que aquele homem que está ali ao seu lado possa ser capaz de te matar. Isso é uma das coisas que eu quero frisar muito hoje. Porque quando eu converso, quando eu atendo, quando eu estudo, quando eu leio, eu não vejo relatos, pouquíssimos relatos, de mulheres que falam assim, realmente ele tem coragem de me matar. Então, se você está passando por isso, se você está no relacionamento abusivo, procure ajuda da polícia, procure ajuda psicológica, eu sei que tem vários casos que são difíceis, mas procure, porque você, infelizmente, pode ser uma vítima fatal. Um outro crime, assim, que a gente conversou, que também me chamou muita atenção, eu queria que você compartilhasse conosco, sobre a história dos incêndios, que tem acontecido cada vez mais, né? Sim, porque até então a gente tem conversado sobre agressões físicas, só que existem as agressões materiais. Quando a gente fala muito assim de fatalidade, a gente acha que o autor ele já dormiu, acordou, vou agredir, né? Vou matar ou qualquer outra coisa do tipo, mas não. A agressão ela começa no aumentar de tom de voz. É um beliscão que você recebe, um empurrão, que vem seguido de desculpa de flores de chocolate. E a violência ela vai aumentando, né? O que a gente não sabe é que nessas agressões, o que tem se acumulado. Porque o autor, quando ele chega a vias de fato, seja ela física, ou seja ela patrimonial, e aí a gente começa a falar da questão dos incêndios, dos crimes contra o patrimônio, a gente percebe, quando a gente conversa com as mulheres, porque nem sempre a mulher está dentro do imóvel. Então a intenção dele talvez não fosse matar a mulher, mas tirar dela o abrigo, o lugar que ela chama de lar. Quando a gente pensa em lar, em casa, a gente pensa em lugar de conforto, de segurança, é o seu sustento, é onde você chega no final do dia para descansar, é onde você tem a sua rotina mais desacelerada. Quando vem uma terceira pessoa e fala, não, você não vai ter mais isso, vou atear fogo. É como se você saísse do seu lugar de segurança para um lugar extremamente vulnerável. Deixar essa mulher vulnerável. Exatamente. Então, assim, eu acho que na cabeça do autor, ele pode pensar assim, eu posso não ter coragem de agredi-la fisicamente. Ou eu posso ter coragem e não quero fazer isso agora. Mas eu quero mostrar para ela que além de eu ter o controle sobre o corpo dela e a mente dela, eu tenho sobre as coisas que ela tem. Exatamente. Então ele vai lá e destrói o patrimônio. Importantíssimo isso. Exatamente. E o que acontece? Infelizmente, esses crimes contra o patrimônio têm sido muito recorrentes. E quando você vai conversar com a vítima, com a proprietária do imóvel, ela fala assim, não, a gente estava brigado, a gente estava dando um tempo, eu pedi para separar, a relação já não estava mais boa. E uma coisa, Janaína, que eu sempre falo, a relação para ela estar boa, ela precisa estar boa para os dois. Claro. Cada um precisa entender o seu limite, porque uma relação saudável, aquilo que a gente espera que seja normal de uma relação, é você não se anular totalmente em prol do outro. Sim. Uma coisa é negociável. Você pondera uma coisa ali, você pondera de uma outra forma e você tem essa troca com o seu parceiro. É uma troca, né? Exatamente. Outra coisa é você anular completamente quem você é, perder a sua rede de apoio, porque a primeira coisa que o autor ele vai fazer, que a pessoa envolvida no relacionamento abusivo, é tirar completamente toda forma de sustento sua. Sim. Quem fala muito bem disso é no livro A Arte da Guerra. Como é que você faz para enfraquecer um outro exército? Sim. Você vai tirando tudo.
até ele não ter mais para onde voltar e se render. Então, se a gente aplicar isso a um relacionamento abusivo, não tem muita diferença. Porque se me tirou tudo, destruiu o meu patrimônio, onde supostamente construir com ele, eu volto para onde? Se você já está sem amigos, sem família, talvez sem emprego, sem lar. Exatamente. Então, na cabeça da vítima, bom, se eu não tenho para onde voltar, ou eu fico só, ou eu volto para ele. Os crimes contra o patrimônio têm chamado muita atenção. Primeiro, pela recorrência, tem sido uma coisa muito recorrente. A motivação tem sido muito parecida entre os casos. E eu lembro que de uma vez muito recente, o rapaz ele tinha ateado fogo na casa e ele ficou olhando o fogo consumir aquele patrimônio. Ele não foi embora. Ele não foi embora, ele não estava preocupado com o fato de Ser ser preso em flagrante, ele não estava preocupado com nada disso. Ele queria ter a certeza de que ele estava queimando e que aquilo queimaria até a última parede. Só que aí o corpo de bombeiro chegou. Uhum. E por mais que você seja dono da casa, né, porque a gente aí não entra na parte de quem é dono, de quem é proprietário, nada. Uhum. Quando o corpo de bombeiro chega, ele disse que não precisa apagar o fogo, não. Não precisava apagar o fogo, não. Que ele queria aquilo mesmo, né? Ele queria que queimasse. Né? Só que, pela questão de segurança dos móveis vizinhos, você não pode deixar um imóvel se consumir em chamas, mesmo que o proprietário não queira que o fogo apague. Sim. Né? Mas o que chama a atenção aqui, e dentro dessa conversa que a gente está tendo, é a postura dele de não se preocupar em ser preso e somente estar de frente para aquele ato punível, que é o que a gente chama, é o que vem a tipificação criminal posterior. Mas assim, ele estava só esperando acontecer. Ele estava assistindo a atitude que ele teve. Sim, e é Então, de novo, você vê que é cruel, assim, é perverso. Sim. Não é? Sim. E nesse caso não tinha ninguém dentro da casa. Sim. Né? Mas poderia ter. Mas poderia ter. Sim. E é algo que infelizmente é comum. Inclusive. É muito recorrente. Né? E essa história do incêndio tem acontecido muito. E a gente fala de novo. Tirar tudo daquela mulher. Sim. Até, né, tirar tudo, até a própria vida mais na frente. Sim. É um percurso, né? Você vai... A gente falou um pouco mais cedo da questão de como começa a violência, de como você pode identificar um relacionamento abusivo. Então, primeiro é na mente, aquela coisa sorrateira, depois vai para o corpo, depois vai para o lado financeiro, depois vai para o bem material, depois vem a fatalidade. Então, assim, nós temos muitas oportunidades de romper com o relacionamento abusivo. E aqui a gente não entra no mérito do porquê não romper. Sim. Né? Porque o que eu costumo falar muito é a questão da alteridade. Então, eu não posso julgar o seu posicionamento se a minha experiência é diferente da sua. Mas eu posso te aconselhar. Eu posso te falar, olha, esse tipo de posicionamento pode levar a isso. Isso eu posso fazer. Sim. Isso eu tenho elementos e ferramentas para te aconselhar. Se você tiver um relacionamento abusivo, você procure a ajuda de uma terapeuta, de preferência a Janaína. Mas que você vislumbre, que você tenha esse horizonte aberto de que sim, o pior pode acontecer se uma atitude não for tomada agora, independente do processo, do percurso que você esteja, antes que a fatalidade chegue, pode ser rompido. As relações, as redes de apoio, prestam muita atenção nisso, né? Porque isso é um grande indicativo. É um lugar para onde você voltar. Se perceba, veja até onde você está sendo anulada. Exatamente.
Até onde é o seu limite de aceitação. O desconforto, o incômodo já é um sinal. É quando a gente percebe, não tá legal, isso aqui não tá correto. Isso não é normal. Né? Isso não é amor. Tem umas coisas bem interessantes, que isso não é amor. Então, por exemplo, um homem queimar uma casa. Ah, porque ele estava nervoso. Ah, porque ele estava embriagado. Ele não queria ter feito isso, imagina, por causa de outra coisa. E isso não é uma verdade. Sabe o que eu acho muito curioso? Que quando a gente vai conversar com as vítimas, a maioria fala: a gente brigava, ele tinha um histórico de bebida, Exatamente. Ele me agredia, mas parou um tempo, a gente já tinha se afastado. Então, assim, nunca é do nada. Sempre tem um histórico. Que se a gente prestar atenção, se você prestar atenção, né, que está dentro desse relacionamento abusivo, você vai perceber migalhas ou banquete de atitudes que te ferem, né? Exato. Perfeito. Queria que você contasse um outro caso que também me chamou a atenção, que foi um outro tipo de extremo, que é quando a mulher, ela, sob pressão, sob todas as coisas que ela vem passando, ela acaba matando o homem, né? E vai presa, acaba com a sua vida, enfim. Sim. Mas isso também acontece muito. Não é um ato de desespero, óbvio, Sim. né, de tudo que aquela mulher está vivendo. E eu gostaria que você contasse aquela história da mulher, desse caso, né? Como você bem disse, todo relacionamento, me permita fazer uma analogia, Sim. eu gosto bastante. Tem um experimento que diz que se você colocar o sapo dentro de uma água quente, ele pula. Mas se você colocar o sapo numa água fria e ir esquentando, ele fica ali até que ele morre. Morno ali. Exatamente. Enquanto vai aquecendo, ele vai se habituando, ele vai achando que aquilo ali é o comum. Que tá bom. Ele fica ali até que ele não exista mais. E a gente pode aplicar isso também na questão dos relacionamentos. Porque nesse caso em especial, e aí a gente faz também vários outros paralelos, é questão de oportunidade, de momento. Né? Porque a mulher, eu volto a falar da questão do acúmulo de emoções. O homem, quando ele vai agredir uma mulher, e aí quando a gente fala da questão do machismo, já é uma coisa muito mais ampla, já é uma questão culturalmente enraizada. A gente percebe requintes maiores, é uma brutalidade maior. A mulher, ela só quer se livrar. Exatamente. Né? Então ela não vai socar o cara, o rapaz, o homem, aí você escolhe a melhor, né? Tá. Ela não vai agredir o homem até que ele fique em um estado deplorável. Ela só quer sentenciar aquele fim. Se livrar, né? Se livrar. Então, nesse caso em específico, foi o que aconteceu. Provavelmente, previamente, é o que eu disse também no início da nossa conversa. Eu chego quando a coisa já aconteceu, Sim. quando a fatalidade já aconteceu. Sim. Então, o que acontece? Provavelmente, previamente, tinha acontecido uma briga. Essa parte construtiva de agressão já havia sido recorrente dele contra ela. Sim. E naquele momento, tão transtornada que ela estava, ela, no lugar de vítima, foi autora. E ela, com um único golpe de faca, levou o marido a óbito. Então a gente vê uma diferença de agressões. Sim. Porque por mais que a gente pense, que a gente forme paralelos, a mulher, eu volto a dizer, ela é mais taxativa. Ela só quer o fim. E quando ela não escolhe matá-lo, ela escolhe para si a morte. Exato.
E aí a gente vê os casos de suicídio, Exatamente. que infelizmente tem aumentado exponencialmente. E atualmente morrem-se mais mulheres e mulheres mais jovens. É. Antes a gente associava o suicídio à questão do estado depressivo, já a questão da idade, a questão de problemas adversos. Mas hoje a gente percebe que muita coisa é vinculada a relacionamentos. E aí você pode trazer até uma bagagem melhor do que eu, que está nesse processo. E você percebe que são mulheres mais jovens. Então é um fator a se pensar, Sim. no mínimo curioso, Sim. de que alguma coisa de muito errado não está certo. Sim. Não é? Sim. É. E de novo, assim, importante a gente hoje particularmente está falando dos extremos. Então, são as fatalidades das mulheres morrerem, as mulheres matarem e as mulheres se matarem. Então, olha onde a gente, sabe, o que a gente está conversando, aonde pode chegar. Então, de fato, mais um detalhe importantíssimo, que não é um Sim. detalhe, né? Ainda no contexto de relações abusivas, o tempo desses relacionamentos, que é importante a gente citar, tanto faz ele pouco tempo ou muito tempo, a questão do abuso sexual, né? O quanto isso é constante e muitas vezes dentro do matrimônio de longo tempo, não é? Você não acha? Eu concordo contigo. E a gente ainda pode ampliar um pouquinho, né? Hoje, quando a gente fala em abuso sexual, a gente fala do estupro. Né? Trocando em miúdos. Uhum. E o estupro hoje, para ser considerado estupro, ele não precisa necessariamente da penetração. Sim. Então, ato libidinoso é estupro. Sim. É alguém invadindo a sua privacidade, a questão mais íntima possível, sem que você autorize, sem que haja um consentimento. Então, sim, a gente já presenciou, já soube e já teve acesso a casos de mulheres que eram violentadas dentro do seu próprio matrimônio. É quando você não tem a vontade real do sexo. Uhum. Né? A gente, enquanto mulher, a gente pode falar abertamente. Sim. É quando a gente está com vontade zero. E a gente é obrigada a satisfazer o homem, sem o nosso consentimento. Sim. Tem casos relatados, de que a mulher dormindo, o homem tem atitudes de violar o corpo dela sem o consentimento dela, e isso a gente chama de vulnerável. Sim. Né? Ela está em estado vulnerável. Quando a gente dorme, a gente tem o nosso processo de não consciência. E também é o seu momento de segurança, né? Você está se sentindo tão segura que você vai dormir. E aí vem uma pessoa, um monstro, o seu marido, que é um monstro, e viola aquele limite, né? Então é muito complicado. E a gente, aumentando mais um pouquinho, existe a violência sexual do pai contra a filha para atingir a mulher. Então, quando a gente fala de abusos sexuais, de violações sexuais, quando a gente traz para a parte ali do alvo mulher, a gente está falando de uma coisa muito ampla e significativa que a gente precisa redobrar a nossa atenção, principalmente com os nossos filhos. Sim. Porque eu acho que dói muito mais na gente quando alcança os nossos filhos. E isso a gente estende para qualquer tipo de violência. Porque se você coloca uma criança, um filho, dentro de um contexto de violência, seja ela física, financeira, patrimonial, que a gente conversou já, ou física, é um ouvinte, é um espectador que está dentro daquele contexto. E a ordem cronológica, ao passar do tempo,
ninguém sabe o que vai O somar. desdobramento, né? Exatamente. Isso pode acontecer. Qual é o entendimento daquela criança em relação a isso? Exatamente. O que é certo, o que é errado, tudo isso é um contexto familiar, escolar, político, a ser discutido, né? Um outro tipo de abuso que tem chegado muito próximo a mim e que eu me sinto muita vontade de contar e relatar são os tipos de abusos financeiros contra a mulher. E muitas vezes no tipo relacionamento abusivo, tóxico, tal, a gente vê os homens tirando o poder financeiro daquelas mulheres, etc. Isso a gente já é bem falado, é bem conhecido. Mas o que eu tenho percebido é dois pontos assim que para mim ficaram mais chocantes em relação ao financeiro. Um é que muitas vezes o homem ou a mulher, você pensa assim, eu não tenho nada financeiro para oferecer, não tem nada que ele possa fazer contra mim financeiramente, porque eu não tenho nada demais. Mas eu posso te garantir que vem acontecendo que você simplesmente tem o seu nome limpo. Isso você já vira uma grande, como diz, um grande alvo para aquela situação. Então aquele homem, ele começa a comprar coisas no seu nome, que óbvio que ele já não tem mais, né, condições, ele já está negativado de todas as formas. Então ele começa a comprar coisas no seu nome, contratar pessoas no seu nome, colocar empresas no seu nome, fazer seguro de vida, né? Tem um caso que me chamou muita atenção, eu posso falar só um pouquinho sobre ele, de uma bancária, né? Uma bancária se relacionou com um cara maravilhoso, perfeito, tudo aquilo. E ela tinha... Era uma menina de 30 anos, tinha o quê? Ela tinha um apartamento, ela tinha um carro, tinha o salário dela de bancária. E para você ser bancária, todo mundo sabe que você não pode ter o quê? O nome sujo. Então você está toda em ordem. Então esse homem ele fez seguro no nome dela, um seguro bem legal. Quem era se acontecesse alguma coisa, quem ia receber? Ele. Ela tinha um carro popular, ele colocou na cabeça dela que era muito importante eles terem um carro muito mais caro. E aí ela indagava, mas eu não preciso desse carro. Mas ele precisava. Aí ele precisava desse tipo de carro. Mas você mora nesse lugar, nesse apartamento? Não, acho que é legal a gente morar em outro apartamento. E ela fala assim, mas eu não tenho condições de bancar esse tipo de vida, eu nem vejo por que eu preciso disso. Mas ele foi ali construindo uma história, e tem uma coisa muito interessante, é que muitas vezes as mulheres, quando estão passando por essa transição, inclusive, de 30 anos, 30 e poucos anos, bate ali o negócio de, talvez, será que eu caso? Será que eu tenho filho? Você fica muito naquela indecisão, nem todo mundo tem isso já vem com isso em mente na sua vida. Então, chega essa idade, acontece isso. Sim. E você encontra um predador que captou essa informação aí, ele vai... Um príncipe. Esse príncipe, ele vai começar a te mostrar assim, casar é bom, filhos, nomes de filhos. Então, se a gente tiver um filho, que tal se a gente morar em outro tipo de apartamento maior, um carro maior? Então, muitas vezes, eu percebo e é muito importante isso. São mulheres que têm uma vida financeira ok, ela está muito bem, e elas sofrem esse tipo de abuso financeiro, mas elas não são autônomas da própria vida. Isso é diferente, você ter, eu sou financeiramente bem, eu estou resolvida, mas eu não sou autônoma, porque quem começa a tomar as decisões do meu próprio dinheiro é o outro. E isso tem acontecido muito, muito.
Até que esse homem te coloca, de novo, igual o homem tira a sua casa, tira as suas coisas, porque já tirou seus amigos, já tirou sua família, né? Aí ele vai tirar seus bens financeiros. Seu nome. Seu nome. Seu nome, algo importantíssimo. Resultado, que essa história é um pouco longa, mas eu gosto dela porque ela vai por uns caminhos que às vezes as pessoas estão passando, mas não estão percebendo. Quando ele conseguiu tudo isso, não tinha como pagar depois esse tipo de vida, né? E ela foi fazendo o quê? Empréstimos, mais empréstimos, e por ser bancária não poderia ter esse tipo de vida. Aí ele convenceu que ser bancária era ruim, que era melhor ser empresária. Então ela pediu demissão de anos do banco, tipo, ela entrou com 18 anos no banco, estava com 30 e poucos, uma carreira que ela gostava. Ela começou a achar que aquela carreira realmente não era boa. De repente, ser empresária é muito melhor que ser bancária. Mas é uma pessoa que, não estou dizendo que não é, mas ela não pensava nisso, ela não queria muito fazer isso. Foi levada. Então ela perdeu o emprego, ela ficou endividada, perdeu o nome, ele tentou matá-la envenenada, não deu certo. Aí é aí de novo, olha para onde está indo. Não funcionou, e ela teve que desaparecer. Ele foi denunciado, enfim, esse crime, ainda está rolando essa história. Mas é importante também a gente lembrar do tipo de abuso financeiro que muitas vezes acontece com pessoas que têm recurso financeiro. Sim. O que eu acho curioso e alarmante é que nós mulheres, nós somos violadas e violentadas de todas as formas. De todas as formas. O que eu fiquei surpresa foi que até o nome, né, a parte da autonomia que você muito bem falou. Então, e uma outra coisa que eu percebo e que talvez liga uma setinha de alerta, independente do contexto financeiro. Independente. O cara, ele pode ser pobre, ele pode ser classe média, ele pode ser rico, ele pode ter educação, ele pode não ter estudado, ele pode ser da socialite, ele pode ser de qualquer esfera que a gente esteja falando. Quem tem o perfil de agredir, o cara que está muito inserido nesse contexto machista, a gente também não pode deixar de falar e que muitos deles, além de acreditar na impunidade, sim, eles acham que ele não pode ser punido nunca, que porque ele tem dinheiro ele não pode ser punido, ou por qualquer outro motivo. Além desse contexto, ele acha que ele não está errado. Exatamente. Ele acha que ele pode machucar e violar a mulher de todas as formas que ele não está errado. Então, eu acho que é importante que agora, com o tanto de ferramenta que a gente trouxe, de argumento e de casos, que a gente se veja, né? Que a gente olhe para dentro e a gente perceba, olha ao redor. Veja o que você tem agora. A forma que você está vivendo agora, tá ok? Tem alguma coisa parecida com o que a gente está falando, com o que a gente está tratando? Busca ajuda. Isso. Isso. Esse é o momento e esse é um material produzido para você procurar ajuda. Enquanto se tem tempo. Isso. Enquanto se tem tempo e vida. Exato. Esse é a bandeira hasteada, é um pedido de socorro, é uma tentativa de te trazer novamente para quem você é. Né? Eu estou muito feliz com a nossa conversa. Eu também. Eu acho que é produtiva, eu espero de verdade ajudar quem está ouvindo. E, por favor, procure ajuda entre os seus. Se você não se sente confortável, se você tem vergonha, procure uma ajuda psicológica, procure um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta.
um amigo, um desconhecido, enfim, a polícia, procure ajuda, né? Esse é um canal aberto para que você também possa compartilhar. E se quiser me procurar, para que eu possa também te ajudar, sinta-se à vontade. Mas o intuito maior é de mostrar o quão grave é e que a gente não quer chegar nessa fatalidade que, infelizmente, é o que a Carla acaba presenciando no dia a dia de trabalho dela. Então, muito obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço, eu espero ter contribuído. Claro. Né? E é muito isso que você falou, né? Eu acho que a gente pode, quando eu penso assim, em finalizar, só me vem a imagem de uma bandeira realmente achada. É o pedido de socorro para todas nós, porque quando uma mulher é agredida, todas nós somos. Obrigada.